recente boletim Infogripe, divulgado nesta sexta-feira, 21 de novembro, pela Fundação Oswaldo Cruz, aponta um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, entre crianças e adolescentes de até 14 anos. Impulsionadas principalmente pelo rinovírus, as notificações atingiram níveis de alerta, risco ou alto risco em 5 estados: Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima, até a semana epidemiológica 46. Outros 8 estados também registraram níveis de alerta para SRAG na última semana, mas sem tendência de crescimento no longo prazo. São eles Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. Já no cenário nacional, há uma tendência de queda dos casos de SRAG na tendência de longo prazo e de estabilidade na tendência de curto prazo. Entre as capitais, apenas Boa Vista, em Roraima, apresenta nível de atividade considerado de risco para SRAG nas últimas 2 semanas epidemiológicas. Nas últimas 4 semanas mais recentes, entre os casos positivos de SRAG, 37,8% foram causados por rinovírus, 25,3% por influenza A, 14,7% por Covid-19, 5,8% por vírus sincicial respiratório e 1,9% por influenza B. Diante desse cenário, a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, recomendou em nota o uso de máscaras de boa qualidade como a PFF2 ou N95 em unidades de saúde e para quem estiver com sintomas gripais. Ela reforça ainda que crianças com sintomas não devem ser enviadas à escola ou à creche e destaca a importância de manter a vacinação contra a influenza e Covid-19 em dia para os grupos prioritários. Reportagem Paloma Custódio. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, o registro de extração, que é o regime de aproveitamento de materiais para a construção civil voltado apenas a entes da administração pública, tem baixa adesão das prefeituras por desconhecimento dos gestores, o que resulta em maiores custos e riscos para elas. Em vigor desde 2000 pelo Decreto número 3.358, o registro de extração é um modelo que concede vantagens financeiras às prefeituras pelo aproveitamento dos agregados de mineração, desde que exclusivamente destinados a obras públicas. São materiais como areia, argila e brita, por exemplo. Segundo a coordenadora de fiscalização de pesquisa e lavra da ANM, Marina Tietz, o registro de extração é a forma mais vantajosa de as prefeituras obterem esses insumos dentro da legalidade. Segundo ela, se a prefeitura não utiliza ou está comprando de terceiros algo que poderia obter com uma série de isenções ou está operando na ilegalidade. A coordenadora ressalta que existem algumas condições para que o ente do poder público possa recorrer ao registro de extração. Primeiramente, a própria administração deverá executar a obra, o que prevê a utilização da modalidade em casos de contratação de terceiros, e os materiais devem ser empregados obrigatoriamente em obras públicas. Além disso, a administração municipal precisa entregar o relatório anual de lavra e obter a licença ambiental, e fica sujeita à fiscalização da ANM e outros órgãos ambientais. Tietz explica que a baixa adesão ao regime de extração em vários estados do país ocorre devido ao desconhecimento de gestores sobre as vantagens oferecidas e afirma que a troca de gestão torna necessário que se faça um trabalho constante de conscientização junto às prefeituras. Além disso, a coordenadora aponta que outro fator que compromete a disseminação do modelo é um entendimento equivocado de que o recurso mineral é de propriedade pública e que, por isso, não necessita de autorização para uso. Ela esclarece que esses bens são de propriedade da União, o que requer a regularização dos entes das demais esferas. Com informações da ANM, reportagem Henrique Fregonassi. O governo federal publicou a lei de número 15.263 de 2025, que institui a Política Nacional de Linguagem Simples. A nova regra vale para todos os poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei tem como objetivo tornar a comunicação pública mais acessível, clara e direta, facilitando o entendimento das informações que chegam à população e fortalecendo a participação social. A nova política entra em vigor imediatamente e é considerada um avanço importante na relação entre Estado e sociedade. A expectativa é de que, com textos mais objetivos e compreensíveis, mais pessoas consigam entender os serviços públicos, saber como utilizá-los e identificar como cada informação influencia o seu dia a dia.
O projeto também traz uma orientação voltada às comunidades indígenas. Ele recomenda que, sempre que possível, os comunicados sejam disponibilizados na língua daquele povo específico, uma previsão que, por depender dessa condição, ainda reduz a garantia plena de acesso à informação para esses grupos. A lei estabelece princípios que devem guiar toda a comunicação oficial, como foco no cidadão, transparência, facilidade no acesso aos serviços públicos, estímulo à participação popular e garantia dos direitos. Entre os objetivos da política de linguagem simples estão o uso de textos mais claros em todas as comunicações do poder público, a redução de necessidade de intermediários, a diminuição de tempo e custos no atendimento, além de facilitar o controle social e assegurar a acessibilidade para pessoas com deficiência. A legislação também apresenta técnicas obrigatórias para melhorar a compreensão dos textos, entre elas o uso de frases curtas, ordem direta, voz ativa e uma ideia por parágrafo. Também recomenda evitar jargões, explicar termos técnicos, colocar as informações mais importantes logo no início e utilizar listas, quadros e outros recursos visuais que facilitem o entendimento. A comunicação ainda deve ser testada com o público-alvo e seguir as normas de acessibilidade previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. As informações são do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Reportagem Amanda Canelas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O volume total de água não faturada em 2023, aproximadamente 5,8 bilhões de metros cúbicos, equivale ao desperdício diário de 6.346 piscinas olímpicas de água tratada. É o que revela novo levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Trata Brasil. Levando-se em conta apenas perdas com vazamentos, o volume perdido de mais de 3 bilhões de metros cúbicos abasteceriam cerca de 50 milhões de brasileiros no período de um ano. Em âmbito regional, o Norte e o Nordeste contam com os maiores índices de perdas na distribuição, com taxas de 49,78% e 46,25% respectivamente. A média brasileira chega a 40,31%. A Portaria 490 de 2021 prevê uma redução desse nível para 25%, o que promoveria uma economia de 1 bilhão e 900 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente ao consumo médio de mais de 30 milhões de brasileiros em um ano. Em relação aos estados, Alagoas lidera entre os que mais perdem água na distribuição, com uma taxa de 69,86%. Na sequência, aparece Roraima, com 62,51% e Acre, com 62,25%. Já Goiás e Tocantins se destacam positivamente, com perdas abaixo da média nacional, de 25,68% e 30,96%, respectivamente. Quanto aos municípios, vale destacar que 13 entre os 100 mais populosos do Brasil atendem às metas de até 25% em perdas na distribuição e 216 litros por ligação por dia em perdas por ligação. Entre eles estão Santos, em São Paulo, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás, Maringá, no Paraná e Teresina, no Piauí. Reportagem Marquesan Araújo. Com 3 voos semanais, a rota aérea direta entre Petrolina, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia, aumentou em 16% a oferta de assentos no interior pernambucano. A informação é da Gol Linhas Aéreas, companhia responsável pelos voos entre os dois municípios. As operações são realizadas com aeronaves Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros. Os voos devem impulsionar o turismo e os negócios no Vale do São Francisco, região conhecida pelo agronegócio e pela produção de vinhos. A secretária executiva adjunta do Ministério de Portos e Aeroportos, Tairine Oliveira, comenta a importância dessa integração. A regionalização do transporte aéreo é uma meta de todo o nosso
nosso Ministério. Cada novo voo entre as cidades do interior e as grandes capitais traz novas oportunidades de negócio e integração dos brasileiros. Os voos partem de Salvador às segundas e quintas, às 11h55 da noite, chegando a Petrolina às 1h05 da manhã, e aos sábados às 3h10 da tarde, com chegada às 4h20 da tarde. No sentido inverso, decolam de Petrolina às terças e sextas, às 2h da manhã, chegando à capital baiana às 3h10 da manhã. Aos sábados, decolam 12h50 com pouso às 2h da tarde. Reportagem, Paula Coutinho. O INSS agora exige biometria para novos pedidos de aposentadoria e para quem quer solicitar o benefício de prestação continuada, o BPC. A mudança faz parte de um processo de modernização dos pagamentos e a exigência começará a valer aos poucos, sem risco de corte imediato para quem já recebe. A partir de maio do ano que vem, a exigência será ampliada para outros programas, como Bolsa Família, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, salário maternidade e auxílio por incapacidade. Segundo o governo, a transição será longa porque milhões de beneficiários ainda não têm registro biométrico. Os atuais beneficiários só vão precisar se cadastrar na biometria quando forem chamados para revisão até 2027. A base principal dessa identificação biométrica será a Carteira de Identidade Nacional. Assim, enquanto o novo documento não estiver disponível para todos, registros da CNH e do título de eleitor poderão ser usados provisoriamente, mas a partir de 2028, assim passa a ser obrigatória para novas concessões e renovações. Devem ficar dispensados do cadastro biométrico para acessar benefícios do INSS idosos acima de 80 anos, pessoas com dificuldade de locomoção, moradores de áreas remotas, migrantes, refugiados e brasileiros que vivem no exterior. Também seguem fora da regra, por enquanto, quem for pedir o auxílio maternidade, pensão por morte ou auxílio por incapacidade até abril de 2026, além de famílias do Bolsa Família registradas no CadÚnico. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Instituto Evaldo Lodge, o IEL, está com novas vagas abertas para o programa Inova Talentos. A iniciativa oferece bolsas de até R$12 mil para graduandos, mestres e doutores que queiram atuar em projetos de inovação e tecnologia ao lado de grandes empresas brasileiras. Ao todo, são 246 oportunidades. O programa conecta talentos a empresas como Suzano, Companhia Brasileira de Alumínio e Braskem, em áreas como engenharia, administração, marketing, biologia, química, estatística e psicologia. A Superintendente Nacional do IEL, Sara Saldanha, explica como funciona o programa. O programa permite que, a partir de um desafio, de um problema que a indústria identifique, seja um problema de utilização de novos materiais, um problema relacionado à questão de incorporação de tecnologias, um desafio relacionado a modelos de negócio, essa empresa formata uma proposta, um projeto, e a partir dessa dor, dessa necessidade, o IEL identifica um pesquisador. Para a superintendente, o programa é a chave para relacionar o conhecimento das universidades, trazendo os talentos para dentro das empresas e indústrias aqui no Brasil. Trata-se da atribuição do IEL aproximar a indústria da academia, trazendo para a indústria brasileira conhecimento, uma visão de desafios a serem superados pelas empresas. Sara ainda acrescenta que o projeto é bom para ambos os lados, pesquisadores e indústria. Quando a indústria inova, nós temos mais competitividade e, em consequência, mais emprego,
mais renda e mais impacto da atividade industrial nas comunidades. As bolsas estão disponíveis em diferentes estados do país, com opções presenciais, híbridas e remotas. Para saber mais e se inscrever, acesse o site iel.portaldaindustria.com.br. Reportagem Paula Coutinho. A presença de facções criminosas na Amazônia Legal cresceu 32% em apenas um ano, segundo um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na COP30. Agora, 344 municípios estão sob influência de grupos como o Comando Vermelho e o PCC, o equivalente a 45% de toda a região. O estudo mostra que essas facções, além do tráfico de drogas, atuam fortemente em crimes ambientais, como desmatamento, garimpo ilegal e extração de minérios. Em Mato Grosso, por exemplo, o Comando Vermelho passou a cobrar mensalidades de garimpeiros que operam balsas na região, impondo regras e ameaçando quem não paga. Alguns municípios estão entre os mais impactados pela violência e pela disputa criminosa. Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, registrou uma forte alta nas mortes violentas nos últimos anos. Já Rio Preto da Eva, no Amazonas, enfrenta um histórico de conflito entre facções. E em São Félix do Xingu, no Pará, o estudo aponta a sobreposição de desmatamento, conflitos fundiários e atuação do crime organizado. Segundo o relatório, a Amazônia Legal registrou mais de 8.000 assassinatos em 2024, com uma taxa de violência muito acima da média nacional. O documento reforça que enfrentar o avanço das facções na região exige ações que integrem segurança pública, proteção ambiental e desenvolvimento social. As informações são da Agência Brasil, reportagem Júlia Borges. O município de Barcelos, no Amazonas, foi selecionado para a primeira etapa do programa Ampliar, iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos. O programa prevê investimentos em aeroportos regionais com dificuldades operacionais, por meio de concessões privadas e ajustes contratuais. A cidade, conhecida como capital da pesca esportiva, poderá ampliar a conectividade aérea com voos regulares para Manaus. Hoje, o trajeto fluvial pode levar até 30 horas. Com a nova estrutura, o tempo de viagem deve cair para cerca de 1h30. Segundo a coordenadora de políticas regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Michele Nunes Freire Cerqueira, o aeroporto de Barcelos é estratégico para o turismo e o desenvolvimento da região. O programa Ampliar foi pensado para melhorar a conectividade entre cidades médias e pequenas e os grandes centros. No caso de Barcelos, trata-se de um aeroporto que pode potencializar o turismo e impulsionar atividades econômicas importantes para o Amazonas, como a pesca esportiva e o ecoturismo. A abertura das propostas para a gestão dos terminais incluídos na primeira fase do programa está agendada para 27 de novembro, na B3, em São Paulo. Reportagem Maria Clara Abreu. A Receita Federal já abriu a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda de novembro. Esse lote inclui restituições de declarações deste ano que foram entregues fora do prazo ou que ficaram retidas na malha fina, mas foram regularizadas, além de restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 214.310 contribuintes estão na lista. Juntos, eles receberão 494 milhões e 87 mil reais. Os depósitos dos valores referentes a esse lote residual serão feitos na sexta-feira, dia 28 de novembro. Se você tem restituição para receber e quer saber se está na lista, pode acessar o site do Fisco no endereço gov.br/Receita Federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.